Estamos de volta com o JD ao vivo nesta quinta-feira, agora para falar de saúde, porque tem um dado alarmante que está assustando muitas pessoas, porque num ritmo acelerado, os especialistas alertam que o diabetes deve dobrar no mundo e chegar a um total de 1 bilhão de indivíduos com o diagnóstico da doença até 2050, ou seja, cerca de 13% da população mundial. Também tem aumentado o número de amputações de pés e pernas em decorrência da doença. E para falar sobre esse assunto, eu recebo o doutor endocrinologista Matheus Severo aqui no JD para a gente falar, né, sobre esse alerta. Doutor, muito obrigada pela sua participação. E principalmente eu gostaria de entender quais são os principais motivos do crescimento do diabetes no mundo. Talvez o principal motivo, né, que ele seja o aumento da epidemia de obesidade também. As pessoas, pelo estilo de vida ocidental, que a gente chama, com alimentação rica em ultraprocessado, com mobilidade reduzida, tende a ir ganhando peso à medida que os anos vão passando. E esse excesso de peso a gente vê epidemiologicamente bem certo. A gente tem, inclusive, dados dos Estados Unidos mostrando que primeiro a população aumenta de peso e depois começam a surgir os novos casos de diabetes. Então isso aí é consequência desse ganho de peso. Obesidade estaria em primeiro lugar, então, nessa questão dos números. Tem outros fatores, né? Alimentação, poluição ambiental, o próprio envelhecimento da população, fatores genéticos, mas o grande motivo que se trabalha mais é com relação ao ganho de peso da populacional. E doutor Matheus, diante, né, dessa situação, é possível evitar que os casos aumentem? Tem algum tipo de prevenção contra a doença? Do ponto de vista individual, as pessoas têm que tentar se manter ativas e tentar se alimentar bem. Então, consumir mais frutas, verduras, evitar alimentos ultraprocessados, alimentos com açúcar adicionado. Do ponto de vista populacional, é importante que os governos comecem a identificar mudanças de políticas públicas para propiciar alimentação mais adequada e maior mobilidade das pessoas, né? Então existem coisas que às vezes nem são muito bem vistas, né, como tributação seletiva em alimento obesogênico ou diabetogênico e facilitar o acesso a alimentos saudáveis in natura, mas vão ser coisas que a gente vai ter que ir discutindo aí nos próximos anos. E doutor, essa doença ela está relacionada com as pessoas com mais idade ou a gente pode ver na infância também? Porque você me falou sobre a alimentação saudável, isso pode ser, as políticas públicas podem interferir até nas cantinas das escolas já com essa alimentação, exatamente. Né? A principal causa, o principal tipo de diabetes é o diabetes tipo 2, que está muito relacionado com a idade e com o excesso de peso, a alimentação. O diabetes tipo 2 é mais comum à medida que a idade vai aumentando, mas cada vez mais a gente tem visto em crianças e adolescentes, principalmente por causa desse ganho de peso da alimentação ruim. Isso que tu pontuou aí, do cuidado que a gente tem que ter com a alimentação infantil, inclusive nas escolas, isso é uma estratégia bem importante, pensando nos benefícios de longo prazo, entra naquele ali que a gente tinha comentado de políticas públicas. E na prevenção também. Exatamente. Doutor Matheus, as complicações do diabetes, a gente ouve muitas pessoas, né, que acabam tendo que amputar os pés, também as pernas, né? Quais são as principais complicações? As complicações do diabetes, a gente divide ela em macrovasculares, infarto, AVC, própria isquemia nos membros inferiores, que pode ser uma das causas de amputação, e microvasculares e neuropáticas, que dor, e o diabetes pode atacar os nervos do corpo, é bem comum nas pernas, sensação de formigamento, dor nos pés, também predispõe à amputação, nefropatia, que pode levar à insuficiência renal, e a retinopatia, que pode levar à cegueira, né? Essas são as principais complicações, mas tem diversas outras também. Só para voltar, eu acho que o senhor já tinha até comentado, são dois tipos, né? A 1 e a 2. Isso. A 2, ela é mais agressiva? Não, o que muda é assim, ó, no diabetes tipo 1 a gente tem uma deficiência de insulina absoluta, completa. O paciente ele precisa usar insulina. No tipo 2, a gente tem uma resistência à ação da insulina. A gente, num primeiro momento, o paciente com diabetes tipo 2 até tem níveis elevados de insulina, só que a insulina não funciona direito porque existe uma resistência à ação desse hormônio. À medida que os anos vão passando, também pode se instalar
uma deficiência, né? Mas a principal diferença é essa. Agora, doutor, não é uma simples doença, então as pessoas precisam ficar atentas, né? Os sintomas dela, assim, quando chega a gente consegue ter os sintomas antes, perceber que alguma coisa está errada? No diabetes tipo 2, que é esse que é epidêmico, que está aumentando bastante, que acomete mais de 80% dos casos de diabetes são de diabetes tipo 2, a maioria das vezes a gente não vê sintoma no início. Então é muito importante, assim, as pessoas que acima de 40 anos, que têm outros fatores de risco, pressão alta, colesterol alto, são sedentárias, que fumam, né? Esse tipo de pessoa, esse tipo de paciente é importante procurar o médico regularmente, porque o diabetes é uma doença que a gente consegue rastrear com exames simples e baratos. Eu ia perguntar, então tem como saber Exatamente. o resultado. A gente faz o rastreamento com a glicemia em jejum e a hemoglobina glicada, exames amplamente disponíveis, inclusive na rede básica de saúde. O paciente pode ir numa unidade básica de saúde e fazer esse exame e a gente consegue detectar. Isso é muito importante, que assim, ó, metade dos casos de diabetes as pessoas não sabem que tem, né? Mas é porque o sintoma não é tão claro, então, né? Exatamente. Doutor? Então, por conta disso, né, de metade das pessoas que têm diabetes não saber que tem, tá indicado o rastreamento, principalmente nesses grupos de risco, com exames bem simples, bem acessíveis e bem baratos. E o tratamento, doutora? O doutor descobriu que tem o diabetes, o tratamento ele é fácil, ele é rápido, a pessoa volta a ter uma vida normal ou não? O tratamento, assim, tem mudanças de estilo de vida que a pessoa precisa ficar atenta, deixar de fumar, cuidar melhor da alimentação, fazer atividade física, e junto com isso a gente pode prescrever medicamentos. Para cada fase da doença e para cada nível de glicemia, existem tratamentos que funcionam melhor, né? Principalmente com relação às comorbidades dos pacientes. A gente tem diversas opções de medicamento, alguns medicamentos são mais indicados para alguns casos, outros medicamentos são mais indicados para outros. A questão de alimentação, tem alguns alimentos que quem descobre o diabetes não pode consumir? Principalmente os alimentos ultraprocessados, que são ricos em gordura adicionada e açúcar adicionado. São alimentos que a gente compra em pacote pronto, né, ou congelado. Eu sempre gosto de abordar no lado positivo das coisas, assim, né? Eu gosto de orientar os pacientes assim, não é o que tu não pode, é o que tu deve comer, né? Eu acho que as pessoas devem consumir mais frutas e vegetais frescos, tá? Carnes brancas, derivados lácteos magros, iogurte, leite, seja o que for. O azeite de oliva é muito importante também. Sementes oleaginosas e grãos integrais. Consumindo, tendo uma alimentação com essas coisas diariamente, com uma menor quantidade de alimentos ultraprocessados, já está com meio caminho andado com relação à alimentação. E o exercício físico também. Exatamente, o exercício físico é muito importante. Para a gente encerrar, doutora, os números realmente são alarmantes, né? A quantidade de pessoas que podem desenvolver a doença daqui a alguns anos. O senhor sente isso no consultório? Assim, aumentou o número realmente de pessoas com a doença? Sim, a demanda cada vez é maior. As pessoas, principalmente no período pós-pandemia, aumentaram de peso. A gente via uma prevalência de sobrepeso e obesidade em torno de 40%. Hoje os estudos mostram no Brasil se aproximando de 60%. Nossa. E a gente sabe, né, que depois que vem uma onda de excesso de peso, começam a aparecer os novos casos de diabetes, a gente está vendo cada vez mais na nossa prática também. Tá bem, então tem que cuidar da saúde, da alimentação e qualquer sintoma, qualquer coisa, fazer os exames e procurar um médico. Exatamente. Dr. Matheus Severo, médico endocrinologista, ao vivo aqui no JD, muito obrigada pela sua